galera, tudo bem com vocês? Professor Luquini na quarentena aí, né? No recesso da quarentena, chegando até o seu celular, até o seu notebook com uma aula bacana de história, né? De história geral, já falar a história do Brasil, porque eu gosto bastante da história do Brasil. A gente vai estar, após encerrarmos o capítulo 2 da Revolução Industrial, vocês tiveram algumas baterias de atividades aí muito interessantes, a última até com um videozinho, né? Um videozinho para vocês irem respondendo, que eu tentei buscar algo que eu vi que realmente não tinha trabalhado ainda, que poderia aprofundar e abrir um pouquinho mais de tempo para vocês aí. A gente vai estar falando da independência dos Estados Unidos ou da Revolução Americana. Nós só estamos vendo revolução, né? Vimos a Revolução Gloriosa da Inglaterra no primeiro capítulo, Revolução Industrial, agora a Revolução Americana e agora, para fechar o capítulo 4, a Revolução Francesa. Tá bem? E o que acontece, gente? Acontece o seguinte, né? Que a gente vai dar continuidade à história dos Estados Unidos que vocês começaram a estudar no 7º ano. Tá bem? Né? No 7º ano vocês viram a formação da colônia americana. Agora no 8º vocês vão ver o fim da colônia americana e a independência dos Estados Unidos. Essa figura aqui você não tem no seu material, porque isso é um mapa mental, tá? Eu procurei esse mapa mental aí, eu gosto de trabalhar com mapa mental também, embora eu escrevo bastante no quadro, né? Então a caligrafia é muito bonita, eu sou um cara humilde, tá, gente? Sou um cara humilde, vamos lembrar disso aí. Né? Um mapa mental é muito bacana, porque esse Independência dos Estados Unidos, ele vai trazer os temas que serão desenvolvidos dentro do capítulo, e vai seguir essa sequência aí. Né? Você vai ter a formação das 13 colônias e a diferença delas, das colônias do norte e do sul, os antecedentes da independência, que vai ser a Guerra dos 7 anos entre Inglaterra e França, né? Quando a partir dessa guerra a Inglaterra vai impor uma série de tributos ou impostos que serão cobrados aos colonos, que não existiam, principalmente aos colonos do norte, tá? E aí depois você vai ter, depois desses impostos aí, as conferências de Filadélfia, os congressos de Filadélfia, tá? Que vão definir independência, e aí depois você tem as batalhas e as guerras que demarcam, né, o fim das relações coloniais entre Estados Unidos e Inglaterra, tá bem? E a organização dos Estados Unidos influenciada pelas ideias iluministas, porque os Estados Unidos são aí praticamente, né, o primeiro país do continente americano a conquistar a independência e implantar um sistema federalista aí, baseado nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Né? Os americanos não vão impor aqui, né, um país absoluto, uma política absolutista, de monarquia absolutista, como aconteceu no Brasil. Tá? Muito bem. Olha só, gente, de abertura aí, eu peguei a página 35, vocês têm na página 35 as 13 colônias, que eram divididas em colônias do norte e colônias do sul. Você vê, né, que Massachusetts, Washington, Nova York são as colônias do norte. Virgínia, colônia do sul, Carolina do Norte, Carolina do Sul, que são as colônias do sul. Há uma diferença interessante, que aí eu preciso do embasamento do ano passado, da matéria do ano passado. Né? Que as colônias do norte eram colônias de povoamento e as colônias do sul eram colônias de exploração. Qual a diferença entre esses dois tipos de colonização? As colônias do norte eram mais livres, eram mais independentes. A Inglaterra não estava nem aí para as colônias do norte, porque as colônias do norte não tinham nada de interessante para oferecer para a Inglaterra. Não tinham solo produtivo, não tinham riquezas minerais, não tinham nada. Okay? Não tinha um clima, era mais frio, semelhante ao da Inglaterra. Tá? E as colônias do sul já eram mais interessantes, já era menos frio, mais quente, né? já poderiam difundir alguns latifúndios aí, né? Grandes fazendas, tá? Vai ter a adoção da mão de obra escrava, tinha uma relação de pacto colonial com a Inglaterra, tá? Então você tem uma diferença aí, das colônias do norte como de povoamento e as do sul como de exploração. E qual que é a diferença aí, pessoal? Nas colônias do norte, nós temos aí a adoção da mão de obra livre. Nas colônias do sul, eu tenho a mão de obra escrava. Tá? Nas colônias do norte, nós vamos ter aí a organização desse território em pequenas e médias propriedades, com mão de obra livre, propriedades familiares.
E nas colônias do sul, os grandes latifúndios, ou grandes fazendas, grandes terras, né, que adotavam mão de obra escrava para produzir o tabaco e para produzir o algodão. Tá? E você vai ter um comércio livre na colônia do norte, na colônia do sul você não tem um comércio livre, a colônia do sul atendia aos interesses econômicos da metrópole Inglaterra. E na colônia do norte eles vão começar a investir nas indústrias também. Eles vão trazer os colonos vão levar as ideias de revolução industrial ou de indústria e tecnologia da Inglaterra para os Estados Unidos. Tá? Eles vão ter essa visão, né? Vão olhar mais à frente. A galera do norte pensou o seguinte: vimos para os Estados Unidos para que formar uma nação e não para explorar, entregar as riquezas desse local para um outro país, né? Para uma metrópole. Tá bem? Esse comércio triangular você vai pegar na sua página 36. Era um comércio triangular que não era fiscalizado pela Inglaterra, né? E quem administrava esse comércio aí eram as colônias do norte. É uma relação colonial é uma relação comercial e econômica e comercial entre as colônias do norte, as Antilhas, que é a região do Caribe aí, né? E o continente africano. Você tem uma sequência muito bacana aí, ó. Você tem uma sequência muito interessante. Eu até descrevi para vocês aqui do lado, vocês vão ver a descrição aí, não sei se está dando para vocês enxergarem. Vou aproximar mais um pouquinho a tela para vocês. Aí, agora sim. Beleza. No comércio triangular, a cada material você vai ver uma coisa diferente. Aí você tem alimentos, madeiras, materiais manufaturados, atenção aí, manufaturados das 3 colônias para as Antilhas, a troco de cana-de-açúcar e de melaço, ok? E com melaço, o que essa galera aí da colônia do norte fazia? Com melaço eles produziam rum, uma bebida alcoólica, e vendiam o rum para a África a troco de escravos, ok? Né? Pegavam os escravos e revendiam, abasteciam as colônias das Antilhas e as colônias do sul. Então você tem esse comércio aí, né? Que aí os americanos produzem manufaturados, tecido, alimentos, madeira e vão vender para a galera das Antilhas. A galera das Antilhas vai fazer um escambo, vai fazer uma troca aí desses materiais com cana e melaço. Com a cana e melaço eles vão fabricar o rum e depois vão trocar com escravos, que é uma atividade comercial rentável para a época. Esse tipo de comércio, né, administrado pelas colônias do norte, colônias de povoamento, não era fiscalizado pela Inglaterra. E aí você vai ter, meu querido, a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra entre a França e a Inglaterra. É aí que começa, né, que você tem o início do rompimento entre Estados Unidos e Inglaterra. A França está no rolo aí também, tá? Mas aí você vai ter esse conflito aí que vai ser interessante, que vai custar muito caro para a França, vai custar muito caro para a Inglaterra. Esse conflito tem a ver com a Revolução Francesa também, porque a França vai ter um prejuízo muito grande nessa guerra aí, tá? Eu vou lembrar do seguinte: essa figura aqui é o que você tem no seu material, na página 38. E aí eu fiz um esquema aí bacana para você acompanhar. Ô, gente, o que acontece? Havia um crescimento demográfico nas 13 colônias. Deixa eu ver se eu pego certo aqui. Parece que é no cantinho de cá, né? Você tem aqui a linha régia, você tem no cantinho, não, no cantinho daqui. Nesse cantinho aqui, né? A região das 13 colônias. Essa foi uma terra conquistada, que era a colônia francesa, que foi conquistada pelos ingleses. Ah, gente, o que vai acontecer aí, professor? Vai acontecer que a população da colônia americana vai crescer e vai buscar mais espaço, vai precisar de espaço para se expandir. Eles queriam passar por lá de cá da França, mas tinha a barreira da França, né? A Inglaterra queria esse território, a França, logicamente, não queria ceder, tá? Não queria ceder nem dividir, né? Ó, tem piadinha ruim também. Então, gente, é o seguinte, aqui eu só estou mostrando território, a colônia francesa, no território dos atuais Estados Unidos. Lembrando que o estado de Quebec, em português, muitos falam Quebec ou Quebec, era um território, né, colonial da França, do Canadá. Por isso que em Quebec você tem o francês e o inglês. Presta atenção, né? Além dessa faixa territorial aqui para cima, você tem o Canadá, onde você vai chegar no estado de Quebec, que era território francês.
tá? Aí você tem o conflito, né, de 1756 a 1763 entre Inglaterra e França. Acontece que a Inglaterra ganha essa guerra, e quando a França perde essa guerra, ela vai ceder os seus territórios para a Inglaterra. Tá legal? Mas a Inglaterra vai colocar uma linha lilás aí, tá vendo? Marcada em lilás aí no seu material, que é a linha da Proclamação Régia, que não permitia que os colonos americanos passassem para o outro lado, tá? Tudo bem? Gente, quando se faz uma guerra, se gasta muito dinheiro. A Inglaterra investiu pesado na guerra e a França também, mas a Inglaterra se deu bem porque ela conquistou novos territórios e que ia perdê-los rapidamente, tá? Que ia perdê-los muito depois. Para compensar os custos e o investimento feito na guerra, o que a Inglaterra fez? A Inglaterra fez uma coisa que nunca havia existido, né? Aí nas colônias do norte. Colocou algumas leis, né, impôs algumas leis e alguns tributos aí sobre os colonos. E aí você vai ter na sua página 39, tá? Eu fiz o scanner dessa figura aí, deixei bem grande, talvez dê para vocês enxergarem aí. Olha, eu tenho a lei do açúcar, né, que é o aumento da taxa de importação de açúcar e outros produtos que não viessem da metrópole das colônias britânicas. Tá bem? Os americanos tinham obrigação. Aí tem aquela questão das Antilhas, né? Que talvez umas eram as espanholas e vai atrapalhar o comércio triangular, bicho. A lei do selo, toda informação, toda carta, tudo que circulasse dentro da colônia teria que contar com o selo da Inglaterra. Então os colonos americanos se sentiram vigiados. A lei dos alojamentos. Os colonos eram obrigados a fornecer alojamento e alimento para os soldados britânicos. Eu, colono americano, sou obrigado a receber, né, a ceder parte da minha casa, ceder alojamento para um soldado britânico. Tá bem. Os atos de Townshend. Os atos de Townshend. O que são esses atos de Townshend? Isso aí era uma lei que taxava todos os produtos aí, como chá, vidro, papel, corantes de consumo. A Inglaterra pretendia então aqui, impedir o contrabando e o comércio entre suas diferentes colônias, tá? E depois eu tenho a lei do chá. A lei do chá nós vamos ter, na verdade, o Tea Party, ou a festa do chá, né? O Tea Party, né? No inglês é horrível, gente, ok? Mas você tem a festa do chá. Com esses atos de Townshend, os americanos eles não concordaram com isso não. E aí, num certo momento, né, um navio com muita caixa, muita coisa de chá, com muito chá, aportou lá nos Estados Unidos, e aí os colonos, né, eles colocaram lá uma vestimenta de indígenas e invadiram esses navios aí e jogou aquelas caixas, né, as caixas de chá todo pro mar, todo pro oceano, no porto. Tá legal? E aí, o que acontece? Acontece que o preço do chá foi lá em cima, e aí a colônia britânica, né, marcou em cima, aí retaliou, deixa eu mudar aqui, retaliou os atos dessa galera aí. Tá bem? E as leis intoleráveis, em função disso aí, né, da lei do chá que tá aí, as leis intoleráveis, os ingleses fizeram o seguinte: já que os americanos acabaram com o nosso chá, deram um prejuízo muito grande, agora o porto de Boston vai ser interditado, Massachusetts vai ter um governador nomeado pela coroa, as tropas inglesas vão ficar em Boston, os colonos deveriam ressarcir o prejuízo da metrópole, né? E a autonomia da província de Massachusetts ficou limitada, quer dizer, agora a colônia do norte passou a ser Massachusetts, Boston passaram a ser altamente vigiadas pela metrópole. E os atos de Quebec? Nos atos de Quebec aí, a colônia, a metrópole britânica proibiu que Massachusetts, Connecticut, Virgínia e Pensilvânia incorporassem outras terras ali, né, no sentido oeste. Tá bem? Isso ficou legal? Ficou por isso mesmo? Tá tudo bem? Deixa rolar? Deixa rolar nada. E os americanos, eles resolveram se organizar, né? Os estadunidenses, os americanos, os colonos americanos pensaram o seguinte: vamos propor aqui o primeiro congresso, tá? Em 1774, primeiro congresso continental de Filadélfia.
Eles queriam, né, reaver essas leis, essas imposições aí, que eles queriam voltar a ter aquela autonomia, que após a Guerra dos 7 Anos eles não tiveram mais autonomia, tá? Né? Eles queriam liberdade de comércio com esse congresso aí. Só que essa liberdade de comércio foi negada pela Inglaterra. A Inglaterra não concordou com isso aí. Tá? Em 1775 você vai ter o segundo congresso de Filadélfia. Nesse segundo congresso de Filadélfia, os americanos já propuseram aí a ideia de separação da Inglaterra. Já que a Inglaterra não quer ceder autonomia e liberdade de comércio para a gente, vamos separar da Inglaterra. Até que no dia 4 de julho de 1776 foi declarada a independência, que não foi reconhecida pela Inglaterra. Então você já tem aí uma guerra da independência, o início da guerra da independência. Lembra que a França perdeu a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra? Estou lembrado, professor. Muito bem. E por isso, então, a França, que tinha a Espanha como parceira, resolveu apoiar os americanos na Guerra da Independência, né? Que aí na Guerra da Independência você vai ter a Batalha de Yorktown, uma batalha que em 1781, que decreta ou que sela de vez a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora são uma nação livre, ok? Não pertencem mais à Inglaterra e vão se organizar politicamente para se manter na história, para dar continuidade a essa história. Paramos por aí, pessoal, ok? Até breve. Grande abraço.